Olá, pessoal do nono ano, bom dia. Então, gente, a nossa atividade de hoje é continuando sobre a regência verbal. Então, vocês perceberam que a regência verbal é algo que a gente fala no nosso dia a dia, porém, na norma gramatical, lembre-se desse nome, norma gramatical, norma padrão, existe uma forma de se regir o verbo, certo? Existe a regência verbal, que se refere ao verbo, e a regência nominal, que se refere ao nome. E isso você vai usar preposições ou não. Então, as preposições é o a, o de, o com, o para. E aí, essa atividade, ela vai refletir um pouquinho a atividade do livro da página 202 e 203, a questão informal, certo? Como é que nós utilizamos a regência no nosso dia a dia. E aí vocês vão tentar responder essa atividadezinha e eu vou dar alguns exemplos, certo? Como eu já disse a vocês, pergunta e resposta. Se houver textos grandes como esse primeiro aqui, não é necessário escrever, somente a pergunta, com esse aí no primeiro, e a resposta aqui, letra A e letra B. Então, aí, qual é o assunto principal dessa reportagem? Qual é a consequência de desenvolver atividades que sejam prazerosas? Então, você vai ter que ler o texto e ver que consequências são essas aí. No 2, consulte o quadro da regência presente na página 199, que foi o que vocês viram, e eu dei uma explicadinha a vocês. Da página 199, e aí tá em relação ao verbo gostar. Então, quem gosta, gosta de alguém, certo? Qual é a transitividade desse verbo aí? Dê um exemplo na frase com o verbo gostar e qual é a proporção que une o verbo ao termo regido. Quer dizer, o que une é o termo que vem depois, certo? Nesse terceiro aí, relê a primeira frase da reportagem. Você gosta do que faz? Ele pergunta qual é a regência do verbo gostar. Essa regência, aí vocês podem olhar lá na página 199, certo? Então, vocês podem dar uma consultadinha na página 99, a regência do verbo gostar, quando ele se refere a isso, é ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Certo? Na letra B, leia o trecho, mas aí você vai responder esse pontinho aqui. Considerando que se trata de uma citação de fala da psicóloga, reflita sobre a regência do verbo gostar nessa frase. Você vai ver se ela está regida ou não de preposição. Aí, continuando na página 203, em quais frases a seguir o verbo gostar foi usado com regência correspondente à norma padrão? Então, você vai ver que o verbo gostar, ele é transitivo indireto e sempre vai vir regido de preposição, certo? Que foi um dos assuntos que a gente também, que eu coloquei para a gente revisar, que é verbos transitivos direto e indireto. Você vai ler esse trecho e vai responder essas questões A, B, C, D, E e F, que é em relação ao verbo assistir. Vai lá e consulta na página 199 e também qual é a regência do verbo assistir. E a sexta questão, certo? Justifique. O trecho a seguir faz parte de uma cantiga de roda conhecida em muitas regiões brasileiras. Justifica o uso de uma regência que está no desacordo com as normas padrão da língua portuguesa. Então, gente, nessa atividade vai abordar registros informais, falados ou escritos. Então, a regência verbal nem sempre está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Por exemplo, verbos transitivos indiretos podem ser empregados como transitivo direto. Esse é um exemplo que eu posso dar. Nós falamos na informalidade e sem perceber também. Maria namora com Pedro. Porém, na norma padrão, o verbo namorar ficaria Maria namora Pedro, certo? Como nesse exemplo aqui, que vocês vão ver, ó. Obedeça sua mãe. Obedeça sua mãe é algo que a gente vê
informalmente, mas o correto obedeça à sua mãe, porque quem obedece, obedece a alguém. Maria namora com Pedro. Isso daí nós falamos informalmente, sem perceber. Porém, na norma padrão da gramática, esse com não existe para o verbo namorar. Maria namora Pedro. Então, são algumas formas que a gente vê que não condiz à norma padrão, porém a gente fala, certo? Quando ele fala em registro informal, não se refere à norma padrão, certo? Então, em determinadas situações, optar por uma regência própria do registro informal pode ser uma estratégia para aproximar o texto ao seu público-alvo. É algo que a gente não percebe, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje e até logo.